Olá para você que é nossa ouvinte, seja muito bem-vinda ao podcast Mães e Abraços. Quero te lembrar que o nosso propósito aqui é apoiar mães na educação dos filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal. Olá, meu nome é Kaline Salim, eu sou psicóloga e como você, nós somos mães apaixonadas pela vida e pelas possibilidades que ela traz. Seja muito bem-vinda ao podcast Mães e Abraços. E antes de apresentar, gente, eu estou até arrepiada. Antes de apresentar a nossa convidada especial, que é muito especial para mim, eu acompanho ela já há muito tempo e é uma honra recebê-la aqui no palco do Mães e Abraços. Mas antes de apresentar essa mulher maravilhosa que a gente trouxe aqui para vocês, né, que aceitou nosso convite com tanta generosidade, eu queria falar da Mamãe Elefante, que é a nossa patrocinadora oficial. Olha, quem nos acompanha aí pelo YouTube está vendo os álbuns que nós recebemos de 6 em 6 meses. A Mamãe Elefante é uma assinatura mensal de fotos. Nós enviamos pelo aplicativo de celular WhatsApp todos os meses as nossas fotos e recebemos aí pelo correio no conforto da nossa casa. E você, ouvinte do podcast Mães e Abraços, tem 10 fotos adicionais no primeiro mês. Então, corre lá no Instagram da Mamãe Elefante Oficial e diga que é nosso ouvinte para você ganhar esse bônus também. Gente, é maravilhoso. Olha para você ver. É um momento que a gente tira aquelas fotos que ficam no celular. Antes da Mamãe Elefante, eu falava assim, ó. Em novembro, na Black Friday, eu vou revelar todas as minhas fotos. Chegava novembro, não revelava nenhuma. E agora, todo mês, a gente revela aquelas fotos, aqueles momentos especiais ao lado dos nossos pequenos. E outra coisa também que eu aprendi é que eu não preciso ter um momento especial para registrar. Que momentos assim do cotidiano, do dia a dia, são muito importantes e que merecem ficar eternos assim na nossa memória, a gente registrar nas fotos, porque contam a história de vida do nosso filho. Outro dia, eu cheguei do trabalho e eu vi meu marido ensinando o dever de casa com meu filho de 4 anos. Aí, na mesma hora, eu peguei o celular e falei, não, isso aqui é importante. E registrei. Então, não perde essa oportunidade. Vai lá conhecer que você também vai adorar. E agora, eu queria chamar Dani Silvares. Ela é maravilhosa, que mulher incrível, que mulher que acolhe outras mulheres, né? E que nos ajudam a acolher a nossa criança interior. Então, eu vou chamar para ela se apresentar, para compartilhar o coração dela aqui com a gente, o conhecimento, as experiências. Chega mais, Dani, e brilhe no palco do Mães e Abraço. Ai, que delícia chegar assim, gente. Eu chego também emocionada, chego assim, muito feliz de poder estar aqui com vocês, com as ouvintes, para poder compartilhar um pouquinho, né, da minha vivência, da minha bagagem, da minha paixão também pela maternidade e dos desafios também, porque não é porque a gente é apaixonada que não tem os perrengues, né? Vocês sabem bem disso. Então, que honra estar aqui. Agradeço assim profundamente o convite. Para quem não me conhece ainda, eu sou psicóloga e eu foco na criança do adulto, né? Especialmente das mulheres, das mães. Sou terapeuta da criança interior e acompanho aí já alguns anos focada nas mulheres, nas mães, com esse trabalho que eu considero tão essencial para que a gente consiga de verdade enxergar nossos filhos, poder estar disponível para eles de fato, né? Enxergando não apenas as nossas crianças, as nossas dores, mas aquilo que os nossos pequenos precisam, conseguir nos enxergar para conseguir enxergá-los melhor ainda. Então, estou feliz demais de estar aqui e acho que esse papo vai ser muito bom. Eu não tenho dúvida que vai ser maravilhoso. Só de observar as perguntas, o roteiro da nossa conversa, eu já fiquei muito emocionada, Dani. E que prazer receber você aqui. A gente sabe que depois da maternidade, muitas mudanças acontecem, inclusive essa sensação de estar perdida na vida. E aí a gente gostaria de te perguntar, né? Como é que faz para resgatar essa mulher que se tornou mãe, que
mas que, ao mesmo tempo, deseja olhar para essa criança. Eu acredito que um dos desafios muito grandes a gente que está nesse processo de desenvolver a capacidade de educar respeitosamente os nossos filhos, é se resgatar depois da maternidade, mas não perder de vista essa educação que coloca como centro a criança, as suas necessidades. Então, conta para a gente um pouquinho como é que a gente consegue fazer esse movimento de se achar depois de se propor a oferecer uma educação dessa forma. Nossa, a gente já começa com uma pergunta matadora, né? Eu acho que é importante a gente falar, né, que nós estamos aqui dando um recorte. As mães, acredito que as mães que acompanham o trabalho de vocês, como as mães que chegam para mim, são mães privilegiadas, no sentido de que nós já conseguimos reconhecer que a educação que nós recebemos não foi uma educação respeitosa, né, que nós sofremos muitos desamparos, muitos abandonos, e eu não estou aqui numa postura acusatória, de jeito nenhum, mas realmente reconhecendo que a gente só cuida daquilo que a gente reconhece, daquilo que a gente nomeia, daquilo que a gente valida, né? Então, nós que estamos aqui, a gente já reconhece que aquilo que a gente recebeu, de alguma forma, nos machucou, né? Nossos pais fizeram o melhor que eles puderam dentro do conhecimento, das possibilidades, mas nós temos sequelas, tivemos consequências dessa educação, onde a criança não era vista, a infância não era colocada como um aspecto, algo importante também, né? Como um indivíduo. Então, a criança, ela não era ainda um indivíduo, era alguém que ainda ia se tornar, né? Um indivíduo futuramente. Então, nós que estamos aqui, a gente já tem esse privilégio de enxergar o quanto que a infância, ela é a fase mais importante da nossa vida, né? Porque ela vai sustentar todas as outras fases. Tudo que a gente vai construir depois vai ser construído nessa base, nessa formação, nessa infância. Então, a gente chega aqui hoje com muito conhecimento, com muita informação. A gente chega aqui desejando sermos mães mais respeitosas com os nossos filhos, né? A gente chega aqui desejando fazer diferente, porque a gente tem ferramentas hoje, nós temos mais recursos para conseguir oferecer isso para os nossos filhos. Então, eu recebo muitas mães que chegam assim, com muita disponibilidade, com muito desejo de fazer diferente. E tem uma pegadinha aqui que nós precisamos estar muito atenta, porque a gente pode cair nela com muita facilidade. No desejo, né, no intuito de fazermos o melhor que a gente pode pelos nossos filhos, a gente pode cair numa cilada e se esquecer da gente nesse processo também. E aí a gente coloca não a infância como uma fase tão importante como as outras, a criança tão importante quanto nós, nosso parceiro, nosso trabalho, outras relações, mas a gente coloca a criança, então, como muitas mães, né, como esse lugar principal ou até único nas suas vidas, onde ela não consegue abrir espaço para outros papéis, para outras necessidades, para outros desejos. E eu costumo dizer que quando a mãe se perde, quando um filho chega, eu suspiro aliviada, porque que bom que essa mãe se perdeu. Quando a mãe não se abala com a chegada de um filho, aí é preocupante. Aí tem algo muito fora do lugar que essa mãe ainda não percebeu. Então, quando a mãe se perde, tem aquele suspiro de alívio, tá tudo bem. É para acontecer isso, né? Porque o bebê, ele foi programado para depender de um adulto, né? Nós somos mamíferos, somos seres de bando, a gente precisa uns dos outros. Então, a natureza é muito perfeita. O bebê, ele nasce, ele precisa que essa mãe, esses cuidadores principais, né? Mas o elo ali com a mãe, nesse primeiro momento, ele é, sim, o mais importante, o vínculo mais importante. E é muito importante que essa mãe consiga entrar em fusão com esse bebê, né? Esse bebê sente o que a mãe sente. E aí a mãe começa também, da mesma forma, a sentir esse bebê. Quais são as necessidades? Ela está totalmente conectada e fundida com esse bebê.
Até aí está tudo certo, não tem nada patológico, não tem nada fora do lugar. A questão começa a trazer um sinalzinho de alerta quando essa criança começa a crescer e essa mãe não vai abrindo espaço para essa criança e para ela, né? E para si mesma. Quando a maternidade se torna o único pilar, o único aspecto da vida desta mulher, e a gente se esquece que antes da mãe tem essa mulher. É a mulher que sustenta a mãe. Eu adoro essa frase, inclusive nasceu no Maternas, né? A mulher que sustenta a mãe, porque a gente se esquece da mulher nesse processo de maternidade. Exatamente, né? Trazendo o começo da fala, porque a gente quer fazer pelos filhos, muitas vezes aquilo que a gente não recebeu. Eu quero poder acolher essa criança de uma forma como eu não me senti acolhida na minha infância. Eu quero ser respeitosa com ela. Eu não quero que ela cresça com tantas feridas, com tantos traumas. Só que nesse processo eu posso entrar numa paranoia de tudo aquilo que eu estudei, de tudo aquilo que eu li, de tudo aquilo que eu sei. E muitas vezes eu fico tão focada nisso que eu me desconecto da criança. Eu não estou vendo o que o meu filho realmente precisa, né? Mas eu estou gerando demanda. Gero demanda e eu não consigo olhar para mim. Então, a gente se perde, sim, é natural, mas é muito importante que em algum momento da nossa vida a gente se perceba, além desse papel de mãe, que na minha percepção, sem dúvida, é um dos papéis, ou o papel mais relevante na vida de uma mulher, na minha vida, pelo menos ele é sim, mas ele não é o único. E eu sempre digo, né, para as minhas clientes que eu amo ser mãe e a maternidade não é pesada para mim, embora seja muito cansativa em muitos momentos, mas eu tenho certeza que eu amo muito ser mãe porque eu me permito não ser só mãe, porque eu me autorizo a ser mulher, a ser amiga, a ser profissional. Eu abro espaço na minha vida para outros papéis que me nutrem, que me fazem, que me trazem alegria, prazer, e aí isso me faz estar no papel de mãe muito mais saudável, muito mais inteira, muito mais entregue. Então, acho que só para aquecer um pouquinho o começo da nossa conversa. Por aí. Ô, Dani, é engraçado, né? Porque a gente projeta, né, no filho necessidades emocionais da nossa criança interior, né? Da criança que nós fomos, da criança ferida, muitas vezes negligenciada. Eu vou contar um relato que aconteceu sábado. Eu fui para o clube, eu tenho um filho de 4 anos e eu estou grávida de 8 meses. E eu fui para o clube e eu levei a minha ajudante que Tomás, que cuida do Tomás, né, que me ajuda, e que Tomás é apaixonado, e aí eu vi ela brincando na piscina e se divertindo com o Tomás, e eu fiquei lá sentada com as pernas inchadas para cima, e na mesma hora veio um sentimento de culpa muito grande. Falava como se fosse assim, um anjinho e o demônio. O demônio falava assim, ó, você que deveria estar lá, você deveria estar lá brincando com teu filho, você deveria estar gerando memórias inesquecíveis para ele, porque quando ele se tornar adulto, ele não vai lembrar que brincou com você, ele vai lembrar que brincou com a Babá. E aí o demônio falava, e aí eu me sentia muito culpada. E aí o anjinho falava assim, calma, Kaline, você está sendo a melhor mãe que você pode, olha para o seu estado hoje, como é que você está com as pernas inchadas, você está grávida de 8 meses, você está cansada, aproveite esse momento, teu filho está com a pessoa que ele ama, que ele confia, né? Ele está se divertindo, ele está feliz. E aí o anjinho falava e acalmava meu coração. E eu percebi, né, nesse processo ao longo desses anos de análise, eu percebi que eu projeto coisas que são minhas, da Kaline, criança que teve uma mãe ausente, que não guarda memória de ter brincado com essa mãe, né? E eu projeto no Tomás como se eu precisasse satisfazer uma necessidade, mas que ela não é do Tomás. Ela é uma necessidade infantil que é minha e que eu preciso trabalhar isso em mim. É quando você fala, olha, quando você
você se perde, né? Você não se conecta com as necessidades reais da tua criança, mas com as tuas próprias necessidades infantis. Então, eu vejo que o primeiro momento, assim, é a gente cuidar dessa criança que a gente foi, para a gente ter uma relação com os nossos filhos, né? E uma relação mais coerente, uma relação mais saudável, como você falou, uma maternidade mais leve, né? E isso acontece o tempo todo. Seu exemplo foi ótimo, porque eu tenho certeza que muitas mães vão se identificar. E tá tudo bem sentir isso, né? Eu sempre digo que o problema não é o que a gente sente, mas poder olhar para aquela sensação que vem e observar a cena. Aonde aquilo está reverberando? É na criança externa ali, é no filho, ou é dentro da gente? Quando você olhou seu filho, ele estava se sentindo rejeitado, abandonado? Não, ele estava lá feliz, nutrido também, com alguém de vínculo dele, não é qualquer pessoa, ele estava com uma pessoa que também tem um vínculo com ele, para que você pudesse descansar naquele momento. Então, quando a gente observa aquilo que é nosso, quando eu conheço aquilo que é meu, eu consigo separar melhor, então, o que é do meu filho, ou o que não é do meu filho. Quando a gente não faz isso, esse exercício que você fez de ouvir esses diálogos internos, que a gente tem isso mesmo, essas vozes, né, vem e diz, mas você deveria estar fazendo isso. Tem uma coisa muito importante que traz muita culpa para nós, que é essa mãe idealizada que a gente tem dentro da gente. Quando a gente não cumpre, não atende à expectativa dessa mãe idealizada, a culpa bate. Mas nem sempre, porque a culpa vem, significa que eu estou fazendo uma escolha inadequada. Muitas vezes eu vou precisar fazer uma escolha que vai gerar culpa, sim, mas que aquilo é preciso, aquilo é importante, né? E muitas vezes até num processo de afastamento mesmo, intencional, né? Outro dia eu recebi algumas mulheres no retiro, e uma delas, a filha tinha 5 anos e ela, 7, desculpa, e ela nunca tinha dormido uma noite longe da filha. Ela estava assim, desesperada, ela queria vir, e ela falava, Dani, mas eu não sei se eu vou conseguir e tal. E na mesma semana ela recebeu um telefonema de uma cunhada, dizendo que a filha tinha passado no vestibular, a filha tinha 18 anos, ia se mudar de cidade. E ela chorava e falava, eu não vou aguentar, eu não vou dar conta, eu preciso da sua ajuda. E quando ela ouviu a própria cunhada trazendo essa dor, né, de não conseguir liberar a filha para viver a própria vida, ela parou para olhar para a cena dela, ela e a filha de 7, que uma hora vai ter 18. E aí, foi nesse momento que ela falou, não, eu preciso, porque ela tem outros vínculos seguros, ela tem o pai, ela tem né, os avós, ela não vai estar em desamparo, é diferente. Então, quando a gente olha para uma cena, como você viu lá da piscina, o seu filho não está em desamparo, ele está com uma pessoa que tem um vínculo, tem uma relação de apego seguro ali, né, de confiança, você está perto. Então, a gente precisa aprender a ouvir essas vozes, perceber aquilo que ecoa dentro de nós, aquilo que é da nossa criança. Se a gente não faz isso, a gente já nomeia para a nossa criança, para o nosso filho. Quando a criança traz uma dor da escola, por exemplo, quantas mães eu já atendi, meu filho foi rejeitado na escola. Mas espera aí, me conta direito, como é que ele te trouxe isso? Como é que foi? E aí, quando a gente vai vendo, a criança ficou, às vezes, brava, a criança ficou puta da vida porque deu o intervalo e ele não pôde entrar na brincadeira. Ele sentiu um monte de coisa. Frustração, mas rejeição, será que foi isso que ele sentiu? E na grande maioria das vezes, o que eu percebo é que essa mãe, sim, tem uma criança que lá na infância se sentiu rejeitada e ela começa a legendar isso para o filho. E aí ele passa a carregar uma ferida que não é dele. Não é dele, não é um sentimento dele. Mas se a gente não tem consciência e percepção, a gente traz essa legenda distorcida para os nossos filhos, né? Então, isso é muito importante, esse exemplo que você trouxe. Eu sinto, mas eu observo, né? E eu permito que essa criança também possa ocupar outros espaços.
Tem uma coisa que eu acho muito importante, né, que eu digo sempre assim, no final do dia, quando deita no travesseiro, para lembrar, assim, como foi o seu dia? Você teve um momento de conexão com seu filho? Você teve um momento de olho no olho? Gente, a criança é tão generosa, ela é tão generosa que ela, assim, precisa de muito pouco. Ela precisa de muito pouco. Os nossos filhos não precisam de muito, só que eles precisam do essencial. E a gente se esquece do essencial, e às vezes é um momento no dia, de olho no olho profundo, sabe? Para que ele sinta assim: a mamãe está me vendo, os meus pais me enxergam, eles me validam, eles se importam comigo. Isso não significa estar à disposição de um filho o tempo todo. Estar disponível, estar à disposição são coisas completamente diferentes. E a gente confunde muito esses conceitos. E olha para você ver como nós, mães, né, somos autopunitivas. É nesse exemplo que eu dei, no sábado, antes de ir para o clube, eu acordei ele aos beijos. E eu fiquei assim, uns 20 minutos fazendo carinho, cafuné, e conversando e beijando, e dando muito colo com ele na cama. Foi um momento tão gostoso assim da gente, sabe? Mas, na hora, a gente não lembra desses momentos, do quanto a gente se entrega, do quanto a gente está disponível, o quanto somos amorosas, né, respeitosas com ele, o quanto nos esforçamos para ofertar aquilo que a gente não teve, não recebeu. Mas na hora a gente foca só, vem o demôniozinho para poder perturbar. No que faltou, né? E isso traz para a gente uma informação importante, porque talvez eu também esteja olhando para a minha infância com uma lente daquilo que faltou. Então, quando eu olho para o meu filho, para minha, né, para a maternidade que eu exerço, e o que falta está sempre saltando aos meus olhos, muito mais do que aquilo que eu consegui fazer, daquilo que eu consegui estar disponível, conectada, isso também me traz essa informação de que possivelmente eu esteja olhando para a minha história, para a minha criança, para a minha infância, com a lente aumentada daquilo que faltou. Porque não é negar o que faltou, né? Sim, faltou, faltaram muitas coisas, a gente reconhece e valida, mas nossa infância não foi feita só de faltas. A nossa criança não carrega só dores. O que tem aqui nessa infância que eu não estou enxergando, porque eu estou com a lente da falta, eu estou com a lente do trauma, eu estou com a lente da escassez. Quando eu começo a ajustar a minha própria lente interna para aquilo que eu vivi, né, nesse resgate da minha criança, da minha infância, será que a minha criança só teve falta, só ausência, só dor? Será? Quando eu me abro para a curiosidade e começo a descobrir que não, tem muita coisa aqui também que eu recebi, eu sou mais generosa comigo, eu sou mais compassiva comigo, eu sou menos exigente comigo na minha própria relação com os filhos, na minha imperfeição, naquilo que eu não dou conta de dar, muitas vezes, mesmo sabendo que seria importante, mas reconhecendo é um limite, eu não consigo. Às vezes os filhos têm demandas e que a gente não consegue atender, então reconhecer também, eu não consigo fazer isso, não consigo atender isso. Quando eu exijo muito ainda dos meus pais, eu tendo a exigir muito de mim também. É uma via de mão dupla. Quando eu começo a liberá-los, quando eu começo a abrir mão das exigências, eu também pego mais leve comigo, sabe? É como se eu trouxesse mais humanidade para eles e mais humanidade para mim. As relações ficam mais leves. É uma consequência natural nesse processo. Do reconhecimento da nossa humanidade, né, Dani? E que tem algumas questões que fazem parte da vida, a gente não tem muito controle, né? Enquanto você falava, eu fiquei pensando, eu não sei se eu tenho um olhar distorcido em relação a isso, mas eu tenho a sensação de que é muito mais difícil permanecer usando o exemplo da piscina, né? Muito mais difícil permanecer nessa piscina com os nossos filhos, no sentido de fusão, de senti-los, de percebê-los,
do que fugir. E aí, como trazer essa nossa conversa para essa realidade, sabe? Como, ao mesmo tempo, abrir espaço, e aí talvez até seja importante a gente colocar idades, né, para ficar mais objetivo para quem nos escuta, até quando uma criança, de fato, precisa estar assim, tão grudada, tão fusionada, com essa presença tão, sabe, colada da mãe. Quando é importante, tem uma idade específica para reconhecer essa necessidade da criança e, né, acho que seria bom a gente colocar, mas me fala um pouquinho sobre essa tua percepção, na tua experiência no atendimento com mulheres, né, e tantas coisas que você faz, você observa que essa permanência de fato é tão difícil para nós que recebemos muito pouco no sentido afetivo e emocional, né? Ou as pessoas sabem lidar com essa questão de suprir as outras demandas da vida. Não sei se eu consegui explicar. É porque eu não consegui escrever aqui antes de te perguntar, mas é porque é uma linha muito fina, né? De ao mesmo tempo perceber essa demanda e de estar sentindo os nossos filhos e também permanecer nessa fusão, mas também reconhecer as outras dimensões e as outras necessidades nossas enquanto mulheres, enfim. É complexo o negócio. Você conseguiu entender o que eu trouxe aqui de questão? Eu acho que sim, vou respondendo aqui, você vai me dizendo se é isso ou não, tá? Mas eu percebo dois movimentos, assim, muito comuns. Ou essa mãe, ela se desconecta, né? Ela se ocupa com outras demandas, porque é muito difícil estar disponível para os filhos. Então, mais uma vez, trazendo, né, esse recorte do nosso público. Eu estou falando de mulheres que muitas vezes têm um parceiro em casa, que tem minimamente uma rede de apoio, seja escola, seja um ajudante, que é muito o público que eu atendo. Então, não é diferente de uma mãe solo, por exemplo, uma mãe sem nenhum recurso, que, assim, é até leviando da nossa parte, dizer, olha, você tem que... Não tem, ela tem que cuidar da criança, né? Ela tem que trabalhar, tem que cuidar da criança. Então, trazendo esse recorte muito do público que a gente atende, que eu atendo aqui, essa mãe, ela poderia abrir espaço para outras pessoas, né? Essa mãe está sempre se ocupando com demandas ali da casa, que a fazem dizer assim, olha, eu estou disponível porque eu estou cuidando da comida, eu estou aqui, mas ela não consegue estar entregue ali para a criança, de verdade. Eu estou aqui brincando, mas estou com o celular o tempo inteiro vendo o que está acontecendo, e a criança sente que tem uma presença física, né? Mas não tem uma presença real. Uma dificuldade de conexão realmente com essa criança, sabe? Então, muitas vezes as mães estão ali presentes, estão ocupadas com as crianças, mas elas não estão conectadas com aquelas crianças. Elas estão na culpa, eu preciso estar aqui, eu preciso brincar, né? Eu preciso construir essas memórias. E a gente se esquece que, assim, não é só estar ali, mas é a qualidade desses momentos. E a criança, ela é muito... Ela percebe isso com muita clareza, o quanto a gente está presente, ou se a gente está ali, mas com a cabeça longe, preocupada com o trabalho. Então, o que é mais honesto com a criança e com a gente, né? Será que não seria a gente dizer, olha, nesse momento, a mamãe não consegue estar aqui com você, então eu preciso responder essa ligação, eu preciso responder essa demanda aqui, daqui meia hora eu vou estar totalmente disponível para você. Porque a gente fica com a criança, mas ela continua com a sensação de vazio, ela não está preenchida. E aí ela não para de demandar, porque, na verdade, a gente não estava ali disponível com ela, né? E é importante o que você traz a questão da idade, porque é óbvio que isso vai variar muito, dependendo da idade da criança. Uma criança menor, uma criança de 1 ano, 2 anos, né? Com 3 anos, ela começa a dar uma espiadinha lá fora, mas ainda precisa muito da supervisão, ainda precisa muito da presença, né? Se não for desse adulto de referência, algum adulto responsável por essa criança. Agora,
A criança vai crescendo. Será que eu consigo deixá-la, por exemplo, num espaço de ócio, para que ela crie, para que ela aprenda a brincar sozinha também? A gente precisa alimentar esse mundo interno da criança, porque quando ele está alimentado, ela também consegue criar muita coisa. E eu vejo muitas mães que não conseguem deixar essa criança sozinha. Eu preciso criar brincadeira, eu preciso ocupar essa criança, eu preciso distrair essa criança. E a criança também ter um tempo para ela, é isso que vai ajudá-la lá na vida adulta, também ser esse adulto que volta para si mesma, diante das dificuldades, dos desafios. É diferente dela estar em desamparo. Eu estou aqui com você, ó. Mas agora a mamãe está aqui fazendo isso, fazendo tal coisa, vai brincando, daqui a pouquinho a mamãe está aqui. Ou do lado, eu vou fazendo as coisas, eu convido a criança, se é uma criança maior, de 4 anos, 5 anos, né? A minha que já tem 8, vem com a mamãe para a cozinha. A criança quer estar junto. Então, às vezes, é na cozinha. Filha, vai picando tal coisa, né? Liga uma música, vai cozinhando e dançando. A gente não precisa abrir mão para poder estar junto com os filhos. A minha filha, ela estuda numa escola Waldorf, né? Então, a própria pedagogia, a criança acompanhar o fazer do adulto é alimento para ela. Enquanto o professor, o educador faz o pão, arruma a sala, ela está junto com ele. Da mesma forma em casa, eu estou aqui arrumando a casa. Vamos junto, vamos transformar esse fazer no momento nosso? Vamos tomar um banho? Que tal se a gente tomar um banho juntas e ser esse nosso momento? Não é criar mais coisas, mas trazer para a nossa realidade, que já tem muita demanda, como é que eu posso estar nessa demanda, mais presente em alguns momentos, para que eu possa estar ausente quando eu preciso, quando eu desejo, quando é importante para mim, quando é importante para o filho. Quando eu tenho esses momentos de nutrição, eu banco essa distância, porque eu sei que essa criança está nutrida, eu confio nessa criança, eu confio naquilo que nós estamos construindo. E eu vejo isso muito acontecer, assim, das mães não confiarem na força dos próprios filhos. Ele não vai dar conta de ficar com o pai. Ele não vai dar conta de ficar sem mim. Será que a criança que não dá conta de ficar sem a mãe? Ou será que é essa mãe que está colocando o filho ou os filhos num lugar que não é deles, e aí ela não dá conta de se distanciar? A gente precisa se perguntar quem precisa de quem, porque isso eu vejo diariamente. Filhos ocupando vazios de mulheres, de mães, vazios que a gente traz, que todas nós trazemos, mas que são lugares muito pesados e grandes para um filho ocupar. Filho não está aqui para fazer a gente se sentir amada, importante, feliz, maravilhosa. E filho, eles dão isso para a gente, né? Quando um filho, quanto menor, gente, mais tentador é, porque eles nos amam de um jeito como nós nunca fomos amadas na vida. Nunca. Um filho olha para uma mãe com um amor incondicional e é muito tentador ficar nesse lugar. É muito tentador ficar aqui, a gente se alimentando desse amor. Só que essa postura, ela dificulta o ir para o mundo dos nossos filhos, né? E aí, trazendo a idade, o primeiro setênio é um setênio muito da mãe. Ele é um setênio que predomina a figura materna, né? A criança precisa sentir esse quentinho, esse acolhimento. Eu não estou dizendo que pai não faça isso, tá? Mas trazendo os arquétipos, né? A mãe tem o útero, né? É no ventre da mãe que essa criança está sendo gerada, de uma mulher. Então, isso vem dessa figura materna. Então, essa criança precisa, até os 7 anos, criar esse corpo aquecido, né? Esse corpo quente. Tem algo aqui, eu tenho para onde voltar, esse lugar seguro. E, principalmente no segundo setênio, a gente precisa aprender a sair de cena se a gente não aprendeu ainda. A gente precisa sair antes, assim, já vai se chegando oportunidades antes. Mas no segundo setênio, a partir dos 7 anos, se essa mãe ainda é o centro, aí a gente precisa buscar ajuda, porque
tem algo fora do lugar. A criança começa a olhar para o mundo, e aí a figura do pai é muito importante, a escola é importante, né? Outros vínculos, essa criança precisa aumentar essa rede, esses vínculos, essas relações de confiança, para que ela possa ir ao mundo. Claro que ainda muito ali com os pais, mas é aqui que ela começa o processo dela. Se a gente segura as rédeas, lá na frente, quando de fato ela precisar ir para o mundo, ela não vai dar conta. Ela não vai bancar esse mundo, porque vai ser muito assustador, porque ela não aprendeu ainda a confiar em si mesma. E os filhos confiam em si quando nós, pais, conseguimos olhar para eles e confiar neles. Confiar naquilo que eles também dão conta. É nossa responsabilidade zelar por que tipo de situação essa criança está preparada e tem recursos para lidar. É nossa responsabilidade. Não posso colocar uma criança de 7 anos, 8 anos, se proteger e se defender de situações que ela não tem a menor condição. Mas a gente, né, como adultos, a gente precisa fazer essa medida. Essa experiência, essa situação, ela dá conta? Se acontecer algo, ela tem recurso? Tem um outro adulto ali para acolher e amparar na minha ausência? E eu preciso começar a sair de cena, porque isso é muito importante para os nossos filhos. Respondi? Ô, Dani, eu acho que o nosso olhar, ele é um olhar muito polarizado, né? Principalmente assim no mundo da educação respeitosa. Então, é como se olhar, você, ou 880, ou você olha para a criança e atende às necessidades, né, físicas e emocionais daquela criança, ou você olha para si mesma, né, e cuida de si. É mais ou menos isso. Ou uma coisa ou outra coisa. Como se não tivesse um caminho de harmonia, sabe? De equilíbrio entre cuidar de si mesma para cuidar do outro, para estar disponível para o outro, né? E eu também não acredito numa maternidade saudável sem autocuidado. Eu não acredito. Porque a maternidade em si, ela leva a gente para um lugar de muita entrega, de muita anulação, de muita renúncia, de muita disponibilidade, sabe? De muito trabalho, de muito esforço. Né? Então, se a gente não tiver esse escape para recarregar a nossa bateria, a bateria da mulher que sustenta essa mãe vai adoecer. E uma mãe adoecida adoece. Não tem como você manter uma relação saudável com teu filho doente. Não tem como. E aí você cai nesse padrão de violências, né, tentando ser aquela mãe que você idealiza, né, que você gostaria de ser, que você imagina que deve ser, e esquecendo-se completamente da mulher que você é. E que também precisa ser nutrida, que também precisa ser alimentada, que precisa ser fortalecida, que também precisa ser cuidada. E aí, nesse lugar, ninguém vai fazer isso por nós, ninguém. Assim, eu vejo isso, sabe, que como mães, como mulheres, nós precisamos declarar, pedir ajuda, falar das nossas necessidades, né, porque ninguém vai fazer isso. O marido, a avó, a tia, o vizinho, a psicóloga, ninguém. Ninguém vai dizer assim, olha, eu estou vendo que você está muito sobrecarregada, então o que você acha de eu cuidar do seu pequeno hoje para você ir tomar sorvete com suas amigas? Ninguém vai fazer isso por nós, né? Mas nós, para a gente poder fazer isso, é o que você falou. Primeiro, a gente acolher a nossa criança, reconhecer as nossas necessidades e nos autorizar, nos permitir, né, entender que nós necessitamos desse cuidado para maternar, senão a gente vai ser violenta com os nossos filhos, nessa entrega irreal uma entrega, às vezes, impossível, né? Impossível. Ótimo que você trouxe, porque a gente começou falando disso, né? Daquilo que a gente dá para os filhos, porque a gente está reconhecendo aqui aquilo que a nossa criança faltou.
E aí, quando eu não aprendo a também fazer por mim, eu sigo negando a minha criança, eu sigo abandonando as minhas necessidades, eu sigo me fazendo ser invisível, eu sigo me considerando não importante. Então, o que eu estou fazendo de diferente daquilo que eu julgo que fizeram comigo lá atrás? Eu hoje sou o meu próprio algoz. Eu não me enxergo, eu não me valido. Então, não basta acolher um filho quando eu nego, quando eu passo por cima de todos os meus limites. O que é que eu ensino para um filho quando eu me desrespeito, quando eu me violento, quando eu não percebo, né, esses limites? Então, a gente ensina muito mais a partir daquilo que nós vivemos. E tem uma frase que eu falo que eu amo, assim, né, que quando a gente se autoriza a ser feliz, a gente autoriza nossos filhos a serem também. Quando um filho vê uma mãe e vê que ela se realiza na maternidade, quando ela vive uma relação, se ela está numa relação de casal, tem afeto nessa relação, tem cuidado, tem carinho. Quando essa mulher sai para trabalhar e ela volta contando as histórias com prazer, ou que seja para pagar o sustento da casa, é o dinheiro que promove, né, algumas oportunidades, possibilidades, essa criança também vai aumentando esse seu repertório. Então, cuidar da gente, e você trouxe isso muito bem, né? Não é ou do filho ou da gente. Porque tem também uma enganação, né? Estão nos vendendo aí que a gente se esqueceu, se anulou, então que a gente tem que se colocar como prioridade. A gente é mais importante, a gente não pode. E isso é tão perigoso quanto colocar o filho nesse centro do mundo, porque a gente precisa estar na cena, no presente. Eu estou na cena agora, nesse momento. O que é prioridade nesse momento? É o meu filho ou sou eu? A prioridade é, eu preciso cuidar de mim para poder estar melhor para ele, para minha família? Né? Não é algo que é fixo. Eu sou mais importante ou meu filho é mais importante. A gente vai analisando cenários, contextos e aprendendo a pedir ajuda, aprendendo a dizer eu não dou conta, eu preciso, eu quero, né? Da voz, essa voz que foi silenciada, a gente precisa trazer essa voz agora nesse sentido também. Dar conta de tudo não é mérito de ninguém, não é bom para ninguém ocupar esse lugar, né? Então, aprender também a pedir, aprender a reconhecer, não dou conta, eu preciso de ajuda, eu preciso de você. Não é um exercício fácil para nós, para muitas de nós que aprendeu a dar conta de tudo, que aprendeu a dizer sim para tudo. A gente segue dizendo sim para os filhos, para todo mundo. E com isso a gente diz não para a gente. Então, assim, eu não acredito numa maternidade também saudável, sustentável, onde eu me anule. Eu preciso coexistir com essa maternidade, com esse filho. Eu também tenho as minhas necessidades, tanto quanto eles. A gente não vai disputar, não é sobre isso. Elas precisam caminhar juntas, né? Eu preciso conseguir abrir espaço, equilibrar o que eu olho agora, o que é prioridade agora, aprender a dizer não. Os filhos, nem tudo que eles pedem é o que eles precisam, e às vezes a gente vai precisar olhar aquilo que ele está pedindo, nomeando, será que é aquilo? Qual é a necessidade por trás daquele pedido real? Né? Então, é um exercício, não é simples, porque a gente não aprendeu a fazer isso, mas eu acredito nesse caminho, né? Nesse processo onde eu olho para a maternidade, eu olho para mim, eu olho para essa mulher que está aqui, que sustenta esse papel, o que ela precisa. Muitas vezes não é nem descansar, é se nutrir. Às vezes a gente vai descansar, eu vou lá no celular, eu preciso descansar. Eu não estou me nutrindo, eu continuo esvaziada. Então, poder perceber, gente, qual é a necessidade, o que de fato vai me nutrir, sabe? O que eu preciso realmente? A gente não sabe nem nomear isso muitas vezes. Não é tão simples quanto parece, porque a gente acostumou a olhar para fora, muito mais do que para dentro. Mas ter essa consciência para se fazer essa pergunta todos os dias, para trazer de volta, né? A gente voltar para a gente.
esse é o caminho para a gente encontrar as respostas, porque senão a gente não vai encontrá-las nunca. Interessante você falar isso, Dani, porque enquanto você falava sobre essa coexistência da felicidade, né? E a importância da gente encontrar esse caminho, não necessariamente está relacionado com fazer coisas. Primeiramente, a gente precisa sentir, perceber o que está acontecendo dentro da gente, perceber o que está acontecendo nos nossos sistemas, né? E a partir daí, entender, talvez, se algo precisa ser feito, não estou querendo dizer de trabalho mesmo, sabe? Porque às vezes a gente acha que a resposta está em trabalhar ou não trabalhar, sabe? Assim, a gente polariza, né? Também essa ação. Não necessariamente é isso, talvez sejam autorizações internas, seja se perceber, se ouvir, se reconectar, né? Conectar consigo mesmo em relação aos seus próprios desejos, à sua própria história. São muitos convites que a gente tem aqui. E tem uma coisa que eu gostaria de falar, a gente está caminhando já para o nosso final. Esses dias a gente estava conversando sobre a elitização da educação respeitosa, justamente por talvez as mulheres que tenham condições de buscar terapias, de estudar, de ler mais, de buscar rede de apoio, são essas mulheres que estão nesse caminho de conectar consigo mesmas e também de oferecer algo diferente para os filhos. Como que você enxerga isso, Dani? Você tinha falado, né, que o seu público, às vezes, não é essa mulher que é mãe solo, que trabalha o dia inteiro, não sei. Em algum momento você disse isso, e eu fiquei pensando, e essas mulheres? Onde elas estão? Tem algo que nós podemos fazer por elas, né? Ou quando elas te conhecem ou conhecem outras pessoas que trabalham em prol de uma infância mais saudável, como que a gente pode tocar o coração delas, ou de que forma que nós podemos, como mulheres, auxiliá-las? Porque, de fato, tem muitas dessas que estão sozinhas, que sentem esse convite, né, de vivenciar algo novo, mas elas têm menos possibilidades, digamos assim. Outro dia eu me emocionei muito, eu recebi um vídeo de uma aluna minha, e um dos exercícios que eu proponho, né, e ela trabalha com uma comunidade de mulheres periféricas em São Sebastião, mães solos, mães pretas, e ela me mandou, eu vou me emocionar de falar, porque ela me mandou um vídeo com o exercício que ela conduziu numa roda com essas mulheres. Inclusive, as mulheres levam os filhos, porque não tem com quem deixar as crianças, né? E ela falou, olha onde seu trabalho está chegando, né? E me tocou muito, porque a gente joga sementes, a gente planta sementes, e a gente não sabe os frutos, né? Até onde elas vão, mas ali foi tão bonito ver, porque essa mãe, ela precisa do mesmo acolhimento que eu preciso, né? Que nós precisamos aqui, e de um olhar que não julga, porque essa mãe, muitas vezes, ela vai fazer de um jeito, que é o jeito que ela dá conta de fazer, é o jeito que ali ela ainda precisa fazer, porque a construção dela está naquilo, né? Mas quando a gente consegue olhar sem julgamento, acolher essa mãe, abrir espaço, ela também pode se abrir para novos caminhos. Eu acho que isso ainda está, assim, engatinhando, né? Que essas sementes se espalhem, porque isso não é para estar aqui para um público X ou Y. Eu, particularmente, não acredito mesmo nessa maternidade idealizada de uma mãe que oferece tudo. Eu acredito, sim, na falta. Dentro do meu trabalho, eu posso afirmar, é impossível criarmos filhos atendendo todas as suas necessidades. Isso é impossível. Isso não é um problema. Isso não é. As adversidades, as situações desafiadoras que nós enfrentamos, que os nossos filhos terão que lidar, não é o problema. O problema é não conseguir amparar, é não poder acolhê-los e caminhar juntos diante da adversidade, né? Então, esse é um trabalho para todo mundo. Esse é um trabalho que precisa voar, né? E olhar com menos julgamento.
aquilo que uma outra mãe não consegue fazer, qual é a realidade dessa mãe, quais são as dores dessa mãe, quais são os limites dessa mãe. Então, quando eu vi essa cena, aquela roda, aquelas mulheres pretas dançando, as crianças ali, criança de colo, assim, sabe a sensação? Posso morrer, que tá tudo bem, assim, estou fazendo a minha parte, né? Não só profissionalmente, mas assim, às vezes eu me pego olhando para isso assim, se eu morresse agora, como é que seria, né? E eu sinto uma paz muito grande no meu coração quando eu olho para minha filha, que tem apenas 8 anos, eu quero viver muito para acompanhar a vida dela, mas que eu sei que se eu fosse embora hoje, assim, a semente está plantada, sabe? Aquilo, o de mais bonito e mais humano em mim, ela conhece. Não a Daniela perfeita, a mãe perfeita, a mãe que já gritou, a mãe que já perdeu a paciência, mas a mãe que acolhe, a mãe que valida, né? A mãe que está junto, assim. Eu acho que é isso que os nossos filhos precisam, sentir que eles têm com quem contar, e a gente precisa encontrar também os nossos espaços de acolhimento, né? Que às vezes vai ser na terapia, num grupo de amigas, em rodas entre mulheres, para que a gente possa se nutrir. Quando a gente está nutrida, a gente tem muito mais para entregar para os nossos filhos, para trocar nas relações. E eu acredito nessa maternidade que a gente vai construindo, e uma maternidade humana, não perfeita. Essa eu não acredito, essa eu tô fora. Essa eu tô fora porque eu não vou dar conta. Outro dia, rapidinho, só para contar a Cécia, semana passada, a gente almoçando, ela falou assim, papai, você é o melhor pai do mundo, o mais legal. E olhou para mim e falou, mamãe, você tem a melhor mãe do mundo, a mamãe mais legal, gente. Eu olhei assim, né? Falei, não, gente, essa eu vou ter que fazer um post, alguma coisa. Onde que eu entro nessa lista? Se o pai é o mais legal e a minha mãe é a mais legal, né? E eu ainda brinquei com as minhas alunas, a sorte que a terapia está em dia, a criança está bem resolvida aqui dentro, sabe? Que eu não preciso ser eleita a mãe mais legal do mundo. Esse título não é meu. E tá tudo bem. Ô, Dani, assim, quando a gente acolhe a nossa criança interior, né, a gente percebe, a gente se dá conta, eu estou emocionada, a gente se dá conta que na relação com os nossos filhos, a gente não está no lugar de receber, a gente está no lugar de doar, de dar amor, de dar afeto, né, de proteger, de acolher, e que nós, como adultas, podemos acolher a nossa criança interior. Isso é libertador, gente, é muito libertador. E é leve para eles, né? Como é leve para eles poder ser apenas os filhos e não terem essa demanda toda nas costas deles, né? É muito mais leve. Dani, minha linda, eu ficaria aqui, olha, difícil olhar para o relógio e dizer, meu Deus, já acabou. A gente agradece muito por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui de coração tão aberto, de compartilhar da sua vida, de quem você é, da sua trajetória com a gente. E a gente quer te convidar para deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes e também dizer para elas onde que elas te encontram. Se tem alguém que não te conhece, que está te ouvindo pela primeira vez, como que faz para te achar? Ai, gente, primeiro eu quero agradecer. Voou o tempo, é sempre assim, né? Conversa boa voa. Que delícia estar aqui, agradeço vocês. E deixo a mensagem, né, para que a gente não desista da nossa criança. É tão lindo ver, e eu já atendi mulheres e homens também com 70, 80 anos, não tem idade para a gente poder fazer esse resgate, essa reconexão com a nossa parte mais bonita, que é a nossa infância, que é a nossa criança. Estar em contato com a nossa criança traz para a vida adulta muito mais leveza, nos traz mais prazer, a criança nos ajuda com isso. Então, deixo aqui o convite para que a gente se recorde dessa infância, não só a partir daquilo que faltou, mas com esse olhar generoso, porque a vida é generosa, e a gente não chegou aqui só com falta, posso garantir isso, a gente recebeu muito mais, né, do que faltou. Então, que a gente possa despertar esse olhar, e quem quiser conhecer um pouco mais do meu conteúdo, pode me seguir no Instagram,
Dani.Silvares. Eu também tenho com esse mesmo nome um canal no YouTube. Toda sexta-feira eu estou lá com um programa chamado Pausa para Sentir, toda sexta de manhã, que é para a gente pausar e para poder fazer essas perguntas, para encontrar as respostas e não seguir a vida aí num piloto automático, sem sentir, né? Não, a gente tem que estar viva, inteira, para nós, para os nossos filhos, para aqueles que a gente ama. Então, que bom estar aqui com vocês. Muito, muito obrigada. Espero que as nossas ouvintes também tenham gostado dessa conversa. Obrigada, queridas. Não, acho que elas não gostaram, elas amaram. Eu amei estar aqui com você, Dani. Muito obrigada. Como eu falei no início, para mim é um sonho realizado. Eu que te acompanhei as lives, você fazia muitas lives durante a pandemia, eu que te acompanhava, e eu ficava sonhando assim no dia que eu ia fazer uma live com você. E aí chegou esse dia e foi muito especial. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Um beijo para você, para o seu esposo, para a Cecília. E nós seguimos aqui te acompanhando e olhando para você, né? Que você é uma mãe que nos inspira, uma mulher que nos inspira e aprendendo sempre com você. Um beijo no seu coração. Um beijo, minha querida ouvinte, e até a próxima. Tchau. Tchau, gente.